Imagine um sacerdote que aparece de forma misteriosa, abençoa o grande patriarca Abraão e, como um enigma que se esvai nas sombras, desaparece sem deixar rastros. Melquisedeque é esse personagem enigmático, citado brevemente na Bíblia, mas que levanta questões profundas e provoca debates até hoje. Por que alguém com tamanha importância espiritual desapareceria assim, de maneira tão repentina? O silêncio em torno de sua figura nos confronta com um mistério que poucos ousaram desvendar. E o que mais surpreende, a verdade por trás de seu desaparecimento pode desafiar tudo o que você pensa sobre a ordem divina. Prepare-se para descobrir o segredo chocante de Melquisedeque, o sacerdote que transcende o tempo e o espaço e que pode mudar sua perspectiva sobre as Escrituras para sempre. Já clique em gostei e se inscreva no canal. Levará apenas 1 segundo. Melquisedeque. Esse nome carrega um peso misterioso que desperta curiosidade ao longo dos séculos. Ele surge de repente, como um enigma nas páginas da Bíblia, e em um piscar de olhos, desaparece sem deixar rastros. Quem foi esse sacerdote enigmático que abençoou Abraão? Um rei, um servo de Deus Altíssimo, ou algo além da compreensão humana? Sua aparição relâmpago nas Escrituras intriga estudiosos e crentes ao redor do mundo. Cada detalhe escasso de sua história parece carregado de significados ocultos que fazem com que sua figura ressoe até hoje. Afinal, por que sua breve passagem nas páginas sagradas ainda gera tanto fascínio? Melquisedeque é mencionado apenas algumas vezes, mas sua presença marca profundamente a narrativa bíblica. Um sacerdote sem genealogia, sem passado e, ao que parece, sem futuro nas Escrituras. É curioso, não é? Como alguém tão importante, que abençoou o pai da fé, pode desaparecer sem explicações? O silêncio ao seu redor é tão intrigante quanto sua aparição. No entanto, há algo mais profundo nisso tudo. Sua presença misteriosa lança um brilho sobre a eternidade e o divino, revelando segredos que escapam à lógica comum. Será que esse silêncio é intencional? Uma chave para algo maior que nos escapa? A relevância de Melquisedeque não está apenas em sua figura enigmática, mas no que ele representa. Ele é uma ponte entre o humano e o divino, uma sombra que aponta para algo muito maior do que ele mesmo. Sua ausência posterior talvez diga mais sobre a eternidade do que sua breve aparição. O que podemos aprender com essa ausência? O que isso revela sobre o plano de Deus e sobre os mistérios da fé que muitas vezes se revelam nos silêncios? É justamente nesse ponto que ele desafia nossa compreensão e nos convida a buscar mais profundamente. E é por isso que Melquisedeque continua a fascinar gerações. O mistério de sua existência nos empurra para além da superfície, nos chamando para descobrir as curiosidades da história, escondidas entre as linhas. Às vezes, as respostas não estão nas palavras, mas nas lacunas deixadas. Assim, surge a pergunta que nos leva para o próximo passo. Quem foi realmente Melquisedeque? Um homem sem origem? Ou algo muito maior do que jamais poderíamos imaginar? Melquisedeque, um nome que ecoa na eternidade, mas que não carrega consigo uma história comum. Ele surge nas Escrituras como alguém sem passado, sem genealogia, sem explicação de como chegou ali. Quem era esse homem? Sem pai, sem mãe, sem uma linhagem conhecida. Essa é uma das maiores curiosidades da história. Muitos estudiosos tentaram entender sua origem, mas quanto mais cavamos, mais percebemos o quão profundo é o mistério. A ausência de sua história familiar é uma pista ou uma estratégia divina para nos manter atentos à sua verdadeira essência? Esse mistério o diferencia de todas as outras figuras bíblicas. Enquanto os grandes nomes das Escrituras vêm de longas linhagens, detalhadas com precisão, Melquisedeque não tem nada disso. Ele é chamado de Rei de Salém
e sacerdote do Deus Altíssimo. Títulos que trazem uma carga de significado e poder. Mas o que isso realmente quer dizer? A ausência de detalhes sobre seu nascimento nos leva a refletir sobre sua conexão com o Eterno. Talvez sua falta de uma origem humana nos indique sua ligação com o divino, algo que transcende a nossa compreensão terrena. Se você observar bem, essa ausência não é um erro ou uma omissão. É um convite ao mistério. Melquisedeque surge como um símbolo, um enigma que não precisa ser totalmente desvendado para ser impactante. É como um fragmento de um quebra-cabeça que te faz questionar o quadro inteiro. Quem ele era? Um ser humano como nós, com carne e osso? Ou uma manifestação divina que veio para nos ensinar algo além? Sua ausência de genealogia pode nos lembrar que, em muitos momentos da vida, as respostas que buscamos não estão em detalhes evidentes, mas nos espaços entre eles. E assim, seguimos para um mistério ainda maior. Melquisedeque, o rei de Salém. O que essa cidade representa e por que esse título é tão importante para entender o poder e a paz que ele carrega? Agora é o momento de entrarmos nesse próximo passo e desvendar a enigmática cidade de Salém. Melquisedeque surge como um raio no encontro com Abraão. Um momento singular e de profunda importância nas Escrituras. Ele aparece do nada, abençoa Abraão e, em seguida, desaparece. O que há de tão especial nesse encontro? É uma cena que traz consigo significados ocultos e, talvez, a chave para entender parte do mistério de Melquisedeque. Quando Abraão estava retornando de uma grande vitória, ele é saudado por esse sacerdote enigmático que traz pão e vinho, símbolos poderosos que ressoam muito além daquele momento. É possível que esse gesto apontasse para um futuro sagrado? Uma alusão ao sacrifício de Cristo séculos mais tarde? Nesse encontro, Melquisedeque abençoa Abraão. Pense nisso por um momento. O grande patriarca, o pai de muitas nações, é abençoado por alguém que ele mesmo reconhece como superior espiritualmente. Isso é significativo, porque Abraão aceitaria uma bênção de alguém cuja história, ao que tudo indica, não estava registrada? Esse simples ato carrega um simbolismo profundo, elevando Melquisedeque a um patamar espiritual altíssimo, algo que o distingue de todos os outros sacerdotes da época. Não é apenas um encontro entre dois homens, mas entre duas figuras de extrema relevância no plano de Deus. O pão e o vinho que Melquisedeque oferece a Abraão são elementos que transcendem o tempo. Eles são representações de comunhão, de aliança, e muitos anos mais tarde, eles se repetiriam em outro contexto, na última ceia de Cristo. Seria possível que Melquisedeque, naquele momento, estivesse prefigurando o que aconteceria séculos depois? Essa é uma das grandes curiosidades da história bíblica, que continua a fascinar teólogos e crentes até hoje. A simplicidade do gesto de Melquisedeque oculta uma profundidade espiritual que ecoa na história da salvação. E agora, ao nos aprofundarmos nesse encontro, surge a questão: Melquisedeque estava apenas agindo como sacerdote ou havia algo maior acontecendo ali? Essa bênção de Abraão foi uma simples cerimônia ou algo muito mais significativo para o plano de Deus? O que esse encontro nos diz sobre o papel de Melquisedeque na eternidade? Essas perguntas nos conduzem ao próximo mistério. Melquisedeque, um precursor de Cristo? Vamos explorar isso a seguir. A ideia de que Melquisedeque seria um precursor de Cristo tem intrigado estudiosos por gerações. Afinal, como alguém que aparece tão brevemente pode ser comparado ao próprio Filho de Deus? É no livro de Hebreus que essa conexão ganha forma. Melquisedeque, um sacerdote eterno, sem começo e sem fim, é visto como uma figura que antecipa o sacerdócio de Cristo. Não há dúvidas de que a semelhança entre os dois vai além do que podemos perceber à primeira vista. Melquisedeque abençoa Abraão, como Cristo abençoa a humanidade.
Ambos têm um papel divino que ultrapassa o tempo e as barreiras terrenas. O sacerdócio eterno de Melquisedeque é um dos elementos que mais destacam essa comparação. Enquanto os sacerdotes levíticos estavam restritos a seus papéis por gerações, Melquisedeque surge como um sacerdote atemporal, uma figura que não está limitada pelas regras humanas. Da mesma forma, Cristo não é um sacerdote comum. Ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança, eterna e universal. Ambos exercem funções que são destinadas a durar para sempre, revelando que o plano de Deus não está preso a um único tempo ou lugar, mas atravessa todas as eras. Há também a profundidade teológica desse paralelo. Melquisedeque, um sacerdote de Deus Altíssimo, aparece trazendo pão e vinho a Abraão, elementos que depois serão usados por Jesus na última ceia. Esse simbolismo não pode ser ignorado. É como se Melquisedeque estivesse preparando o terreno para algo muito maior, algo que aconteceria muito além de seu tempo. É essa ideia que leva muitos a verem Melquisedeque como uma sombra de Cristo, uma pré-figura do Salvador que viria redimir o mundo. Mas, será que Melquisedeque realmente foi um precursor de Cristo? Ou ele representava algo ainda mais profundo? Algo que transcende as comparações humanas? A verdade é que o mistério em torno de sua figura continua a gerar questionamentos, mas também a inspirar. À medida que exploramos essas ligações, nos aproximamos de uma verdade maior. O reino de Salém, governado por Melquisedeque, tem muito a nos revelar sobre paz e divindade. Agora, vamos descobrir o que esse reino realmente significa. O reino de Salém, governado por Melquisedeque, é mencionado nas Escrituras de forma sutil, mas seu significado ressoa até hoje. Muitos acreditam que Salém é, na verdade, a antiga Jerusalém, uma cidade que se tornaria central na história bíblica e nos eventos que moldariam o futuro espiritual da humanidade. No entanto, a Bíblia não confirma explicitamente essa conexão. Mas por que Melquisedeque seria chamado de rei de Salém? O que essa cidade representava na época? Seu nome, que significa paz, já nos oferece uma pista poderosa. Salém é mais do que um lugar físico. É um símbolo de algo divino e eterno. O papel de Melquisedeque como rei de Salém é intrigante, porque ele não é descrito apenas como um líder temporal, mas também espiritual. Ele não governava com espada e força, mas com justiça e paz, refletindo características que ecoam o reino de Deus. Salém, nesse sentido, se torna um protótipo do que o futuro reino de Deus representará, uma cidade de paz, onde a presença divina é sentida em cada detalhe. Essa simbologia tem um peso tremendo nas narrativas bíblicas, conectando Melquisedeque com promessas futuras que envolvem a redenção da humanidade e o estabelecimento de uma paz eterna. Outro detalhe interessante sobre Salém é sua possível conexão com Jerusalém, a cidade que mais tarde se tornaria o coração espiritual de Israel. Se Salém realmente fosse Jerusalém, isso tornaria Melquisedeque ainda mais relevante, pois ele seria o primeiro a governar o local que se tornaria o centro do culto a Deus. Imagine isso, a mesma cidade onde, séculos depois, Jesus seria crucificado e ressuscitaria. Seria Melquisedeque, o rei de paz, já preparando o caminho para esses eventos futuros? Essa conexão histórica e espiritual abre portas para reflexões profundas sobre o propósito divino que atravessa gerações. E então, ao mergulharmos nesse simbolismo de paz e justiça, fica claro que o papel de Melquisedeque vai além de um rei comum. Ele é uma figura que encarna o próprio conceito de paz divina, e seu reino, Salém, representa mais do que um local geográfico. É um estado de espírito, uma promessa de paz futura. Mas, por que esse sacerdote rei não tem começo nem fim? Vamos explorar isso no próximo tópico. O sacerdote eterno. A figura de Melquisedeque se destaca de maneira única nas Escrituras
especialmente pelo fato de que ele não tem um início definido, nem um fim relatado. Enquanto todos os grandes personagens bíblicos têm genealogias meticulosamente descritas, Melquisedeque surge de maneira misteriosa, sem nenhuma menção de seus ancestrais ou descendentes. Isso é fascinante, não? Afinal, o que poderia significar alguém que parece estar além do tempo, sem os limites que afetam todos nós? A ideia de um sacerdote eterno abre um leque de interpretações espirituais profundas, sugerindo que ele não pertence à ordem comum das coisas. Quando a Bíblia menciona que ele não tem pai nem mãe, não é apenas uma ausência de dados históricos, mas uma mensagem espiritual clara. Melquisedeque não é um sacerdote comum. Ele transcende as tradições dos sacerdotes levíticos, que dependiam de linhagens e descendências. Ele é um reflexo do sacerdócio eterno, aquele que apontaria para o próprio Cristo, que também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam ser substituídos após a morte, Melquisedeque representa algo eterno, algo que jamais precisa ser substituído. Ele é um sinal do que estava por vir, do sacerdócio eterno de Cristo. Essa ausência de começo e fim faz de Melquisedeque um símbolo vivo da eternidade de Deus. Ele é como uma janela que nos permite vislumbrar o que significa viver fora do tempo humano. Na vida cotidiana, somos constantemente lembrados do tempo, com horários, prazos, limites. Mas Melquisedeque nos lembra que, na eternidade, essas fronteiras desaparecem. Ele nos faz refletir sobre a própria natureza de Deus, que é eterno, imutável e sempre presente. E nesse mistério, encontramos um convite a nos libertarmos das limitações do tempo, para buscarmos uma conexão mais profunda com o eterno. Agora, à medida que refletimos sobre esse sacerdote sem fim, surge uma pergunta que ecoa nas entrelinhas das Escrituras. Por que Melquisedeque, uma figura tão intrigante, some das narrativas bíblicas logo após seu encontro com Abraão? O que esse desaparecimento significa? No próximo tópico, exploraremos essa ausência e o que ela nos revela sobre o propósito divino. O desaparecimento repentino de Melquisedeque, após seu encontro com Abraão, é um dos maiores mistérios da Bíblia. Ele surge como uma figura majestosa, abençoa o patriarca e, em seguida, desaparece sem deixar vestígios ou explicações. Esse sumiço deixa muitas perguntas no ar. Afinal, por que alguém tão importante, que é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, desapareceria assim? Seria esse um convite divino para que refletíssemos sobre o papel de Melquisedeque? Seu silêncio nas Escrituras parece ecoar, pedindo para ser entendido. Talvez sua ausência seja tão significativa quanto sua breve aparição. Muitos estudiosos se debruçam sobre esse sumiço, sugerindo que ele pode ter um propósito maior. Alguns acreditam que a retirada de Melquisedeque das narrativas bíblicas é proposital, para que sua figura não ofusque o sacerdócio de Cristo, que viria a ser revelado séculos depois. Outros teólogos enxergam nisso uma metáfora poderosa. Melquisedeque representa o silêncio divino, o mistério que não pode ser completamente compreendido. Da mesma forma que Deus nem sempre se revela de forma explícita, Melquisedeque desaparece, deixando um rastro de curiosidade e contemplação. O que aprendemos então com esse silêncio? Esse sumiço também pode ser interpretado como um sinal de que Melquisedeque cumpriu seu papel naquele momento específico da história. Ele apareceu para abençoar Abraão, como um prenúncio do que estava por vir, e depois deixou que a história seguisse seu curso. Seu desaparecimento nos faz refletir sobre como, muitas vezes, as figuras e eventos mais impactantes em nossas vidas são breves, mas deixam marcas profundas. Assim como Melquisedeque, há momentos em que Deus intervém de forma rápida e silenciosa, deixando-nos o desafio de decifrar o significado dessas intervenções ao longo do tempo. E assim,
O desaparecimento de Melquisedeque nos leva a um entendimento maior. Sua ausência abre espaço para algo muito maior. Esse sacerdote enigmático que some do palco da história deixa uma mensagem poderosa sobre o plano de Deus. Agora, olhemos para o Novo Testamento, onde Melquisedeque ressurge como um eco distante, mas poderoso. Sua importância não acaba aqui, pois no livro de Hebreus, ele reaparece como uma figura central para a compreensão do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque ressurge de maneira surpreendente no Novo Testamento, mais precisamente na carta aos Hebreus, onde sua importância é amplificada de forma grandiosa. Ele é citado como um protótipo do sacerdócio de Cristo, um reflexo do que estava por vir. É nesse momento que compreendemos o quanto sua figura foi estrategicamente colocada nas Escrituras. Em Hebreus, ele não é apenas mencionado, mas sua ausência de genealogia e sua realeza são elevadas a símbolos profundos da eternidade e do plano divino. Melquisedeque se torna, então, uma peça-chave para entender o sacerdócio eterno de Cristo. Ao descrever Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o autor de Hebreus estabelece uma conexão direta entre os dois. Ambos, Melquisedeque e Cristo, são sacerdotes que transcendem os limites impostos pela lei de Moisés e pelo sacerdócio levítico. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam ser da linhagem de Levi e cumpriam suas funções de maneira temporária, Cristo, assim como Melquisedeque, possui um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio não depende de uma genealogia humana, mas de uma ordem divina superior. Isso reforça a ideia de que Melquisedeque apontava para um sacerdócio maior, que não podia ser contido pelo tempo. A carta aos Hebreus nos leva a refletir sobre como a figura de Melquisedeque é mais do que um mero personagem histórico. Ele é um símbolo da nova aliança, um precursor do sacrifício de Cristo, que não precisaria ser repetido, como os sacrifícios dos sacerdotes do Antigo Testamento. Melquisedeque não tinha sucessores, e da mesma forma, o sacrifício de Cristo foi único e suficiente. Essa conexão nos ajuda a entender a profundidade da nova aliança, onde Cristo, assim como Melquisedeque, exerce um papel de mediador eterno entre Deus e a humanidade. Agora que vemos como Melquisedeque foi crucial para estabelecer essa nova ordem espiritual, surge uma pergunta: o que o diferencia dos outros sacerdotes? O que torna seu sacerdócio tão único e especial? Vamos explorar essas questões no próximo tópico, mergulhando nas distinções entre Melquisedeque e os sacerdotes levíticos. Melquisedeque não era um sacerdote comum. Sua singularidade é evidente desde sua primeira menção, e o contraste entre ele e os sacerdotes levíticos é impossível de ignorar. Enquanto os sacerdotes levíticos dependiam de uma genealogia estrita, passando o sacerdócio de geração em geração, Melquisedeque surge como um sacerdote sem origem conhecida, sem herança de uma linhagem humana específica. Ele é, por assim dizer, um sacerdote por direito divino, escolhido diretamente por Deus, sem as amarras e limitações impostas pelo sistema levítico. Essa diferença, por si só, já o eleva a um patamar singular no universo bíblico. Melquisedeque não apenas transcende o tempo, mas também as regras humanas. Seu sacerdócio não está restrito por limites temporais ou rituais. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam seguir leis e regulamentos rígidos para oferecer sacrifícios e interceder pelo povo, Melquisedeque aparece oferecendo pão e vinho, símbolos poderosos de comunhão e aliança. Ele não precisa de um templo ou de rituais elaborados, pois sua conexão com o divino vai além das tradições humanas. Isso nos faz pensar: quantas vezes nos apegamos a rituais e tradições, quando a verdadeira essência espiritual está muito além disso? Outro ponto que o diferencia é sua autoridade. Melquisedeque não apenas abençoa Abraão,
mas o faz de uma posição de poder espiritual. Abraão, o pai da fé, aceita sua bênção, reconhecendo a superioridade espiritual de Melquisedeque. Esse ato nos mostra que seu sacerdócio era reconhecido como algo extraordinário, mesmo por alguém tão grandioso quanto Abraão. Sua autoridade não vem de um sistema religioso, mas de uma escolha divina direta, o que o torna uma figura singular entre os sacerdotes bíblicos. Ele não era apenas um mediador, mas um símbolo vivo da própria justiça e paz. Agora, surge a pergunta: há mais sobre Melquisedeque do que parece? Alguns estudiosos acreditam que ele não era apenas um homem, mas uma figura angelical, ou até mesmo uma teofania, uma aparição divina. Essa hipótese levanta questões fascinantes sobre sua natureza, algo que vamos explorar no próximo tópico: Melquisedeque e os anjos. Uma das teorias mais intrigantes sobre Melquisedeque é a possibilidade de ele não ser apenas um ser humano, mas sim uma figura angelical ou até uma manifestação divina. Esse pensamento surge justamente porque ele não tem genealogia, não tem começo nem fim conhecidos, o que leva muitos a especular que ele pode estar ligado a seres celestiais. É possível que Melquisedeque seja um anjo? Ou seria ele uma teofania, uma manifestação visível de Deus na Terra? Essas questões têm fascinado estudiosos e crentes ao longo dos séculos e abrem espaço para uma reflexão sobre a natureza dos mensageiros divinos nas Escrituras. A Bíblia, em várias ocasiões, nos mostra aparições de anjos que assumem formas humanas para cumprir missões específicas. Pense, por exemplo, nos 3 homens que visitaram Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. São descritos como figuras humanas, mas trazem consigo uma missão divina. Melquisedeque pode ser uma dessas figuras? Sua aparição repentina, sem explicação, seguida por sua bênção a Abraão, faz com que muitos acreditem que ele poderia ser um ser celestial, enviado diretamente por Deus para aquele momento específico. Afinal, ele não segue as regras comuns da vida humana. Há ainda a ideia de que Melquisedeque poderia ser uma teofania, uma manifestação de Deus em forma humana. Isso explicaria sua falta de origem e de fim, e o fato de ele ser chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Se Melquisedeque fosse uma teofania, isso significaria que ele era mais do que um mero sacerdote. Ele era a própria presença de Deus, antecipando o que Cristo representaria mais tarde. Essa hipótese conecta diretamente Melquisedeque a Cristo de uma forma espiritual profunda, sugerindo que sua aparição foi uma antecipação divina do sacrifício eterno que Jesus faria pela humanidade. No entanto, essas especulações nos deixam com mais perguntas do que respostas. Melquisedeque, sendo uma figura tão enigmática, levanta dúvidas e curiosidade que continuam a nos desafiar até hoje. E se sua ligação com o celestial for mais simbólica do que literal? O que isso nos diz sobre o papel de Melquisedeque na tradição judaica? Agora, vamos mergulhar nas interpretações rabínicas e entender como os antigos estudiosos judeus viam essa figura tão misteriosa. Dentro da tradição judaica, Melquisedeque ocupa um lugar especial e repleto de interpretações variadas. Para os rabinos, ele era uma figura que representava justiça e paz, mas suas origens e seu papel exato são temas de grande debate. Alguns rabinos acreditam que Melquisedeque era, na verdade, Shem, o filho de Noé. Essa teoria surge da tentativa de preencher as lacunas deixadas pela falta de genealogia. Se Shem era de fato Melquisedeque, isso faria sentido em termos de continuidade, já que Shem seria um dos sobreviventes do dilúvio, e sua longevidade poderia justificar o fato de Melquisedeque aparecer numa época posterior, abençoando Abraão. Contudo, outros rabinos rejeitam essa ideia, argumentando que Melquisedeque é uma figura singular, separada de qualquer linhagem humana.
Para esses estudiosos, sua função como sacerdote do Deus Altíssimo faz dele um símbolo de um sacerdócio superior, não baseado em herança genética, mas sim em uma eleição divina. Ele não é apenas o rei de uma cidade, mas um emissário da paz e da justiça, escolhido diretamente por Deus para cumprir um papel essencial. Esse entendimento faz com que Melquisedeque seja visto como um precursor do sacerdócio messiânico, ligado à ordem divina e eterna, assim como o de Cristo. Além disso, na tradição judaica, Melquisedeque também é relacionado à ideia de que ele foi o primeiro a introduzir o conceito de monoteísmo fora da linhagem de Abraão. Isso reforça sua importância no plano divino, pois ele seria uma figura que adorava e servia ao Deus único antes mesmo de a nação de Israel ser formada. Isso sugere que Deus já estava se revelando para outros povos e nações antes de Abraão, e que Melquisedeque é uma peça-chave na disseminação dessa fé em um Deus supremo. Essa visão o coloca como um dos pilares da história da fé judaica. A tradição judaica, portanto, trata Melquisedeque com uma reverência que poucos outros personagens bíblicos recebem. Ele não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma figura que carrega significados profundos e abre portas para reflexões sobre o monoteísmo, o sacerdócio e a justiça divina. Agora, à medida que mergulhamos em mais textos e escrituras, vamos explorar o que as obras apócrifas dizem sobre ele, oferecendo uma nova camada de compreensão para sua figura misteriosa. Além dos textos canônicos, Melquisedeque também aparece em várias escrituras apócrifas, que oferecem um olhar alternativo e, muitas vezes, mais místico sobre sua figura. Uma das obras mais significativas é o livro de Enoque, onde Melquisedeque é descrito de forma ainda mais misteriosa, quase como uma figura celestial. Nesses textos, ele não é apenas um sacerdote, mas uma figura divina, destinada a desempenhar um papel crítico nos eventos futuros. Os relatos apócrifos o elevam a um status quase mítico, sugerindo que sua aparição não foi um evento isolado, mas parte de um plano maior para o fim dos tempos. No livro dos Jubileus, outro texto apócrifo importante, encontramos um Melquisedeque ainda mais enigmático. Ele é mencionado como um sacerdote sobrevivente do dilúvio, o que fortalece a teoria de que ele seria Shem, filho de Noé. No entanto, essa obra o retrata como o último remanescente de uma ordem sacerdotal anterior ao dilúvio, um elo entre a antiga humanidade e o mundo pós-diluviano. Essa interpretação destaca Melquisedeque como um símbolo de continuidade divina, como se Deus tivesse preservado seu sacerdócio por meio de uma linhagem secreta e especial, imune às destruições e corrupções humanas. Outros textos, como o rolo de Melquisedeque, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, o descrevem em um contexto escatológico. Neste rolo, Melquisedeque é visto como uma figura que retornará no fim dos tempos para liderar o julgamento dos justos. Ele é, nesse sentido, quase messiânico, um líder que trará justiça divina e restauração. Essa versão de Melquisedeque, como um juiz final e redentor, liga sua figura ao conceito de salvação, refletindo mais uma vez sua ligação profunda com Cristo e com o plano redentor de Deus para a humanidade. Esses relatos apócrifos expandem ainda mais o mistério em torno de Melquisedeque. Eles o apresentam como mais do que um personagem bíblico, como um arquétipo divino que transcende eras e está diretamente ligado aos grandes eventos da história da salvação. Agora, ao explorarmos o significado dos símbolos que ele oferece, como o pão e o vinho, veremos que sua figura toca os elementos mais profundos da fé e do ritual. Vamos seguir para entender o poder simbólico desses elementos no próximo tópico. O encontro entre Melquisedeque e Abraão envolve um gesto simples, mas repleto de significado: a oferta de pão e vinho.
Esses dois elementos aparentemente comuns têm um peso simbólico profundo que ressoa muito além do evento em si. Ao oferecer pão e vinho, Melquisedeque não apenas sustenta Abraão fisicamente, mas estabelece uma comunhão espiritual que aponta para algo maior. Esses mesmos elementos reaparecem mais tarde, na última ceia de Cristo, criando uma conexão direta entre Melquisedeque e o sacrifício redentor de Jesus. O que parecia um simples gesto de hospitalidade se transforma em um símbolo de aliança e de salvação. O pão, na tradição bíblica, é o alimento básico, o sustento da vida. Quando Melquisedeque o oferece, ele está, de certa forma, oferecendo a própria vida, representando o sustento que Deus provê a seu povo. Já o vinho, por sua vez, é um símbolo de alegria, celebração e também de sacrifício. Juntos, pão e vinho formam a base de uma refeição sagrada, uma prévia do que seria a comunhão cristã. Esse gesto de Melquisedeque aponta diretamente para o sacrifício de Cristo, que seria simbolizado pelo pão, seu corpo, e o vinho, seu sangue. Essa ligação torna Melquisedeque um precursor dos ritos que se tornariam centrais na fé cristã. Mas, por que esses elementos específicos? Além de suas conexões com a Eucaristia, o pão e o vinho também têm um significado profundo na cultura da época. O pão representava a provisão de Deus, o sustento diário, enquanto o vinho era frequentemente associado a um novo começo, uma renovação da aliança. Melquisedeque, ao oferecer esses dois símbolos, estava não apenas abençoando Abraão, mas selando uma aliança que transcendia o tempo e o espaço. Ele estava estabelecendo um modelo de comunhão divina, que seria refletido séculos depois no sacrifício de Cristo, o sacerdote eterno. Agora que entendemos a profundidade simbólica desse gesto, vemos que Melquisedeque era muito mais do que um sacerdote comum. Seu sacerdócio era um chamado divino, que apontava para algo eterno e imutável. Mas o que torna esse sacerdócio tão diferente? Vamos explorar essa questão no próximo tópico, onde discutiremos o sacerdócio único e divino de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque se destaca como algo único e extraordinário, diferente de qualquer outro na Bíblia. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, cujo papel dependia de linhagens familiares e rituais detalhados, o sacerdócio de Melquisedeque parece ter origem diretamente em um chamado divino. Ele não é vinculado a uma tribo específica, nem a um conjunto de regras humanas. Seu título de sacerdote do Deus Altíssimo nos indica que ele foi escolhido diretamente por Deus, sem a necessidade de uma genealogia ou de um sistema humano para legitimar sua função. Esse fato o torna um sacerdote singular, que transcende as limitações impostas pela lei de Moisés. Melquisedeque também representa algo anterior à lei. Ele aparece antes mesmo de Moisés receber os 10 mandamentos e antes da formação do sistema levítico de sacerdócio. Isso nos faz refletir. Será que Deus sempre teve um plano maior para o sacerdócio? Um plano que ultrapassasse as barreiras impostas pela religião organizada? O fato de Melquisedeque surgir de maneira tão inesperada, abençoando Abraão e desaparecendo em seguida, nos faz acreditar que ele estava ali para cumprir uma função muito especial. Uma função que preparava o terreno para algo muito maior: o sacerdócio eterno de Cristo, que viria a ser estabelecido séculos depois. Esse chamado divino também reflete um aspecto muito importante da fé: a ideia de que Deus escolhe pessoas específicas para desempenhar papéis fundamentais em sua obra, independentemente de seus antecedentes ou qualificações humanas. Melquisedeque não precisava de um título ou de uma linhagem para ser reconhecido como um sacerdote. Sua autoridade vinha diretamente de Deus, o que nos lembra de que o verdadeiro chamado divino transcende qualquer sistema humano. Muitas vezes na vida, também somos chamados a desempenhar papéis que parecem estar além de nossas capacidades. Mas,
Assim como Melquisedeque, nosso verdadeiro poder vem de responder ao chamado divino. Agora que compreendemos que o sacerdócio de Melquisedeque não está preso às tradições humanas, nos perguntamos: por que Jesus foi comparado a ele? O que essa comparação revela sobre o papel de Cristo como sacerdote eterno? Vamos explorar essa ligação profunda no próximo tópico. A comparação entre Jesus e Melquisedeque, encontrada na carta aos Hebreus, não é acidental. Na verdade, essa conexão nos revela algo profundo sobre o papel de Cristo como sacerdote eterno. Melquisedeque, com seu sacerdócio sem início ou fim, sem genealogia ou sucessores, é uma figura que transcende o tempo e as limitações humanas, assim como Cristo. Ambos, de forma única, cumprem uma função que vai além das fronteiras do sacerdócio levítico. O que o autor de Hebreus faz é mostrar que o sacerdócio de Jesus, assim como o de Melquisedeque, não está restrito às regras terrenas, mas é eterno e perfeito. Melquisedeque é, portanto, um tipo de Cristo, uma sombra do que estava por vir. Ele oferece pão e vinho a Abraão, assim como Jesus oferece seu corpo e sangue na última ceia. Melquisedeque abençoa Abraão, estabelecendo uma aliança, assim como Jesus abençoa seus discípulos e estabelece a nova aliança através de seu sacrifício. As semelhanças não são meras coincidências. Elas apontam para a continuidade do plano de Deus, que começa com Melquisedeque e atinge seu ápice em Jesus. Ambos representam o sacerdócio eterno, um sacerdócio que não precisa de herança terrena, mas que é divino e imutável. A comparação também nos mostra que, assim como Melquisedeque, Jesus é um sacerdote para todos os povos, não apenas para uma nação ou um grupo específico. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, uma expressão que abrange todas as nações e povos, e Jesus, como sacerdote eterno, oferece sua salvação a toda a humanidade. Essa universalidade do sacerdócio de Jesus é um reflexo direto do papel de Melquisedeque e nos mostra que o plano de Deus nunca foi limitado a uma única nação, mas sempre foi destinado a alcançar o mundo todo. Portanto, a comparação entre Jesus e Melquisedeque não é apenas teológica, mas espiritual. Ambos estão conectados por uma missão maior, um sacerdócio eterno e perfeito, que não é passageiro, mas que dura para sempre. Agora, com essa comparação em mente, surge uma questão ainda mais profunda. Melquisedeque era uma figura divina ou humana? Seria possível que ele fosse mais do que apenas um homem? Vamos explorar essa hipótese no próximo tópico. Uma das questões mais intrigantes sobre Melquisedeque é se ele era realmente um ser humano ou uma figura divina. Sua ausência de genealogia, o fato de não ter um início ou fim relatado, e seu papel como sacerdote eterno levantam suspeitas de que ele possa ser mais do que apenas um homem. Alguns estudiosos e teólogos sugerem que Melquisedeque poderia ser uma teofania, uma aparição divina, uma manifestação de Deus em forma humana. Essa hipótese não apenas aumenta o mistério em torno de sua figura, mas também reforça a conexão entre ele e Cristo, cuja natureza divina e humana é central no plano de redenção. Se Melquisedeque fosse uma teofania, isso explicaria sua natureza aparentemente atemporal. Ele aparece em um momento crucial, abençoa Abraão e desaparece, como se seu trabalho estivesse completo. É interessante pensar que Melquisedeque pode ter sido uma manifestação visível de Deus, preparando o terreno para o sacerdócio eterno de Cristo. Essa teoria sugere que Melquisedeque não era apenas um sacerdote humano, mas um reflexo direto da presença divina, uma antecipação de Cristo. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma figura que ultrapassa os limites da compreensão humana, simbolizando algo maior do que nossa mente pode captar. Por outro lado, há aqueles que acreditam que Melquisedeque era um ser humano,
mas com um chamado especial de Deus. Mesmo sem genealogia e sem uma história conhecida, ele teria sido escolhido para cumprir uma missão única. Isso não diminui seu papel, pelo contrário, torna-o ainda mais fascinante. Ser um ser humano com uma conexão tão direta com o divino o coloca em uma posição singular na história bíblica. Ele seria, então, um homem que encarnava os ideais de justiça e paz de uma forma tão plena que seu sacerdócio refletia diretamente o próprio caráter de Deus. Independentemente de sua verdadeira natureza, Melquisedeque continua a ser uma figura enigmática, que desafia nossa compreensão sobre o que é ser humano e o que é ser divino. Essa dualidade o torna uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Mas, além de sua possível natureza divina, o que podemos aprender com as profecias que envolvem sua figura? No próximo tópico, vamos explorar as profecias e os significados ocultos que Melquisedeque carrega consigo. Melquisedeque, em sua breve e misteriosa aparição nas Escrituras, carrega consigo uma aura profética que continua a ecoar até os dias de hoje. Seu papel vai além de um simples sacerdote ou rei, sendo visto por muitos como uma figura-chave para entender os planos futuros de Deus para a humanidade. A ausência de um passado ou futuro registrados e o título de sacerdote eterno o ligam a eventos proféticos que ainda estão por se cumprir. Ele não é apenas um personagem histórico, mas um símbolo vivo de uma ordem superior que transcende o tempo, e as profecias que cercam seu nome o tornam ainda mais fascinante. As referências a Melquisedeque nas Escrituras, especialmente na carta aos Hebreus, sugerem que ele era mais do que um sacerdote temporal. Ele era um sinal de algo maior que estava por vir. Essa figura aponta diretamente para o sacerdócio de Cristo, e muitos acreditam que Melquisedeque também esteja ligado ao futuro retorno de Cristo. Como um sacerdote que não tem início nem fim, ele representa a eternidade, e seu nome está associado ao julgamento final e à restauração da paz divina na terra. Melquisedeque é um prenúncio do reino eterno que virá com o retorno de Cristo, onde a justiça e a paz, seus principais atributos, prevalecerão para sempre. Outra interpretação profética ligada a Melquisedeque é sua relação com o plano redentor de Deus. Como sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoa Abraão, o que muitos estudiosos veem como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que abençoaria a humanidade inteira. Melquisedeque, ao trazer pão e vinho, também aponta para o sacrifício da cruz, onde esses elementos ganhariam seu pleno significado no corpo e sangue de Cristo. Essa conexão profética revela que Melquisedeque estava inserido no plano de Deus desde o início, sendo uma figura essencial para a compreensão do futuro espiritual que aguardava a humanidade. Enquanto exploramos essas profecias e significados ocultos, percebemos que Melquisedeque é uma peça-chave para compreender a totalidade do plano de Deus. Sua aparição, embora breve, está carregada de uma profundidade espiritual que transcende o tempo e nos leva a refletir sobre o que está por vir. Agora que entendemos o poder profético de Melquisedeque, a próxima pergunta é: por que ele desaparece da narrativa e o que isso significa? Vamos explorar essa questão no próximo tópico. O desaparecimento de Melquisedeque das Escrituras é tão intrigante quanto sua súbita aparição. Após abençoar Abraão, ele some sem deixar rastros, sem mais menções detalhadas, deixando um vazio que gera perguntas até hoje. Por que uma figura tão importante, que é sacerdote do Deus Altíssimo, desaparece de forma tão abrupta? Esse silêncio parece ter um propósito maior. O desaparecimento de Melquisedeque não é um erro ou uma omissão, mas parte do mistério divino que nos convida a refletir sobre o plano de Deus. Às vezes, o que não é dito é tão poderoso quanto o que é revelado. A ausência de Melquisedeque nas narrativas seguintes das Escrituras pode simbolizar algo maior.
O mistério de Deus. Deus nem sempre se revela de forma direta e muitas vezes nos deixa com perguntas que desafiam nossa fé e entendimento. O desaparecimento de Melquisedeque nos lembra que, em nossa jornada espiritual, há momentos de silêncio divino, quando não temos todas as respostas. Esse silêncio é um convite para confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. A figura de Melquisedeque serve como um lembrete de que nem tudo precisa ser revelado imediatamente. Alguns mistérios estão destinados a serem descobertos ao longo do tempo. O desaparecimento de Melquisedeque também abre caminho para o surgimento de algo ainda maior. Ele não é mencionado novamente de forma significativa até o Novo Testamento, quando é usado como símbolo para o sacerdócio eterno de Cristo. Esse intervalo de silêncio pode ser visto como uma preparação para algo que ainda estava por vir. Assim como o silêncio de Deus muitas vezes antecede grandes revelações, o desaparecimento de Melquisedeque pode ser entendido como uma pausa divina antes da revelação do sacerdócio perfeito de Cristo. O que parecia ser uma ausência era, na verdade, uma antecipação do futuro. Portanto, o desaparecimento de Melquisedeque não é um final, mas uma transição. Ele nos deixa com perguntas, mas também com um senso de expectativa e esperança. Sua retirada das Escrituras nos faz olhar adiante, nos perguntando qual é o próximo passo no plano de Deus. Agora, vamos explorar as teorias modernas que tentam decifrar sua verdadeira identidade e seu papel na história. Será que ele é mais do que imaginamos? Vamos mergulhar nesse mistério no próximo tópico. Com o passar dos séculos, Melquisedeque continuou a instigar a imaginação de teólogos, estudiosos e curiosos da história. Seu mistério não se limita ao passado. Ele atravessa as eras e se mantém relevante até os dias de hoje. Muitas teorias modernas surgiram na tentativa de desvendar quem era realmente Melquisedeque. Uma das mais populares é a ideia de que ele poderia ser Shem, o filho de Noé, como mencionam algumas tradições judaicas. Shem, um dos patriarcas que sobreviveu ao dilúvio, viveu muito tempo, o que justificaria sua presença em uma época posterior, quando encontrou Abraão. Se Melquisedeque fosse Shem, ele seria uma ponte viva entre a antiga humanidade e o novo povo que surgiria através de Abraão. Contudo, essa teoria não é aceita por todos, e muitos rejeitam a ideia de que Melquisedeque seria simplesmente um homem com uma longa vida. Alguns acreditam que sua identidade vai além do que os textos históricos ou bíblicos revelam. Para esses estudiosos, Melquisedeque poderia ser uma figura simbólica, representando a paz e a justiça, ou até mesmo uma manifestação de Deus. Essa visão sugere que ele não era um ser humano comum, mas uma encarnação direta da vontade divina. Nesse contexto, Melquisedeque seria uma teofania, aparecendo em momentos-chave para transmitir mensagens divinas, como aconteceu com Abraão. Outra teoria fascinante, explorada por alguns estudiosos contemporâneos, é que Melquisedeque poderia ter sido uma figura angelical, não um ser humano, mas um anjo enviado por Deus com uma missão específica. Essa ideia se baseia em sua ausência de genealogia, sua função como sacerdote eterno e sua conexão com o divino. Anjos, muitas vezes, assumem formas humanas nas Escrituras para realizar missões importantes, como vemos com os anjos que visitaram Abraão ou aqueles que guiaram o povo de Israel. Se Melquisedeque fosse um ser celestial, isso explicaria sua aparição repentina e seu desaparecimento igualmente misterioso. Essas teorias modernas, embora intrigantes, mantêm Melquisedeque envolto em um manto de mistério. Sua verdadeira identidade talvez nunca seja completamente revelada, o que apenas aumenta sua fascinação. Mas enquanto discutimos quem ele pode ter sido, é importante lembrar o impacto que sua história tem no contexto moderno. Sua aparição, breve mas marcante, continua a ecoar,
levando-nos a refletir sobre nossa própria jornada de fé e sobre os planos maiores de Deus. Agora, vamos explorar o que seu legado e significado podem nos ensinar no contexto atual. A aparição de Melquisedeque, embora breve, carrega um impacto que atravessa gerações e ressoa até os dias de hoje. Seu papel como sacerdote do Deus Altíssimo e sua bênção sobre Abraão não são apenas eventos históricos. Eles representam lições espirituais que continuam a falar com a humanidade moderna. Em um mundo repleto de incertezas, o exemplo de Melquisedeque nos convida a refletir sobre a natureza do sacerdócio, da liderança espiritual e da conexão direta com o divino. Ele nos lembra que, independentemente de nossas origens ou tradições, a verdadeira autoridade espiritual vem de Deus, e não de títulos ou linhagens humanas. No contexto atual, Melquisedeque simboliza a necessidade de paz e justiça, valores que muitas vezes parecem perdidos em um mundo dividido por conflitos. Como Rei de Salém, seu nome carrega o significado de paz, e sua liderança espiritual aponta para um sacerdócio que não busca poder temporal, mas a restauração da harmonia divina. Melquisedeque nos ensina que o verdadeiro poder espiritual não está em dominar ou controlar, mas em servir, abençoar e guiar com justiça e compaixão. Em uma época onde líderes muitas vezes se afastam desses valores, Melquisedeque surge como um exemplo de liderança inspirada diretamente por Deus. Além disso, sua ligação com o sacerdócio eterno de Cristo nos oferece uma perspectiva sobre a transcendência do plano de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque, assim como o de Cristo, não está limitado pelo tempo ou pelas fronteiras religiosas. Ele transcende todas as barreiras, oferecendo uma visão de um sacerdócio que é acessível a todos, independentemente de nação ou cultura. Em uma sociedade cada vez mais globalizada, essa mensagem de universalidade e inclusão é especialmente poderosa. Ela nos lembra que o amor e a justiça de Deus estão disponíveis para todos que o buscam, não importando onde ou como começamos nossa jornada de fé. Portanto, ao olharmos para Melquisedeque no contexto atual, vemos mais do que uma figura misteriosa do passado. Ele é um símbolo vivo de um sacerdócio eterno, de uma paz divina que ainda pode ser alcançada e de uma liderança que reflete os verdadeiros valores do reino de Deus. Mas o que seu retorno ao Novo Testamento, como comparado a Cristo, pode nos ensinar sobre os dias finais? No próximo tópico, vamos explorar o significado de Melquisedeque no contexto do fim dos tempos. A figura de Melquisedeque, além de seu papel no Antigo Testamento, continua a ser uma peça-chave para entender os eventos que envolvem o fim dos tempos. Seu sacerdócio eterno, mencionado no Novo Testamento, liga-se diretamente às profecias sobre o retorno de Cristo e o estabelecimento de um novo reino de paz e justiça. No contexto escatológico, Melquisedeque simboliza a eternidade e a redenção, como um prelúdio do reinado eterno de Cristo. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, Cristo, o sumo sacerdote, abençoará toda a criação em seu retorno, trazendo a restauração definitiva do mundo. A conexão entre Melquisedeque e o fim dos tempos é reforçada pelo livro de Hebreus, onde ele é descrito como o precursor do sacerdócio de Cristo. Este sacerdócio não precisa de sacrifícios contínuos, como o sacerdócio levítico, mas é único e eterno. Cristo, seguindo a ordem de Melquisedeque, não só intercede por nós, mas também governa de maneira justa e pacífica. Essa ligação com Melquisedeque nos lembra que o plano de Deus não é temporário. Ele abrange a eternidade. Assim, Melquisedeque serve como uma figura que prefigura o papel final de Cristo como o rei sacerdote que governará nos últimos dias. Nos eventos escatológicos, Melquisedeque representa também o fim das divisões religiosas e culturais. Assim como ele foi sacerdote de Deus Altíssimo,
para todos os povos, Cristo, em seu retorno, reunirá todas as nações sob seu reinado. O papel de Melquisedeque nos prepara para essa unificação, mostrando que Deus sempre teve em mente um sacerdócio universal, que transcende fronteiras e tradições humanas. No fim dos tempos, o sacerdócio eterno será restaurado, e os que se voltarem para Deus encontrarão paz e justiça, exatamente como Melquisedeque simbolizava em seu reinado sobre Salém. Portanto, à medida que olhamos para o fim dos tempos, vemos Melquisedeque como um prenúncio da paz eterna que Cristo trará. Seu sacerdócio eterno aponta para o reino de Deus que está por vir, onde não haverá mais sacrifícios, pois o sacrifício final já foi feito. Assim, Melquisedeque não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma chave para entender o plano final de Deus para o mundo. Mas, o que sua história, sua aparição breve e seu mistério ainda podem nos ensinar nos dias de hoje? Vamos explorar isso no próximo e último tópico. Embora sua aparição nas Escrituras tenha sido breve, o legado de Melquisedeque é profundo e ainda nos ensina grandes lições nos dias de hoje. Ele permanece como um mistério divino, uma figura que nos desafia a olhar além do óbvio e a buscar respostas nas entrelinhas da história sagrada. Seu sacerdócio sem começo nem fim, sua ausência de genealogia e o fato de ele abençoar Abraão nos levam a refletir sobre a natureza de Deus e de seu plano eterno. Melquisedeque nos ensina que, muitas vezes, a ausência de respostas claras é uma oportunidade de aprofundar nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente seus caminhos. Além disso, a figura de Melquisedeque nos mostra a importância de viver uma vida de paz e justiça. Como rei de Salém, ele simboliza esses valores que hoje são mais necessários do que nunca. Ele nos inspira a buscar a paz, não apenas em nossas relações pessoais, mas também em nossa relação com Deus. Sua liderança pacífica nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual vem de uma conexão direta com o divino, e não de títulos ou linhagens. Em um mundo que valoriza o poder e o controle, Melquisedeque nos ensina que a justiça e a paz são os verdadeiros caminhos para a liderança divina. O sacerdócio eterno de Melquisedeque também nos convida a pensar sobre o que é eterno em nossas vidas. Suas ações, embora limitadas em tempo, tiveram um impacto duradouro, que ecoa até os dias de hoje. Da mesma forma, somos chamados a refletir sobre o que estamos construindo que irá permanecer. Nossas vidas não são apenas sobre o agora, mas sobre o que deixaremos como legado. Melquisedeque nos desafia a viver de maneira que nossas ações ressoem na eternidade, conectadas ao plano maior de Deus, que sempre envolve justiça, paz e comunhão. Por fim, Melquisedeque nos ensina a abraçar o mistério. Nem tudo precisa ser completamente explicado ou entendido. Às vezes, o maior crescimento espiritual ocorre quando aprendemos a viver com as perguntas, com a incerteza. O mistério de Melquisedeque reflete o mistério da fé, que não se baseia apenas em respostas, mas na confiança em Deus e em seu plano. E assim, seguimos, explorando as profundezas das curiosidades da história, que nos conectam ao divino, sabendo que o mistério faz parte do caminho. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.